Muito bem, muito bem. Por favor, permita-me. E aliás, permita-me desta vez começar por um texto bíblico que diz o seguinte, em 2ª carta a Timóteo, capítulo 4, o verso 2, que diz assim: pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Olha só, esse texto bíblico me fez lembrar de uma história que eu ouvi há muitos anos atrás. Um jovem diretor, transferido agora para uma filial recém-aberta de uma grande empresa nos Estados Unidos, ele chega ali no seu ponto de ônibus, esperando a condução, tranquilo, numa boa, mas de repente chega também uma senhora que ele estranhou. E por que ele estranhou? Aquela senhora muito bem vestida, uma senhora já de idade, uma senhora madura, mas ainda que estivesse bem vestida, ainda que a aparência fosse boa, ela carregava consigo um embornal bem grande, uma bolsa bem grande, um tanto surrada. E ele olhou, estranhou aquilo, mas, claro, se conteve e ficou no seu lugar. A condução chegou, os dois entraram no ônibus. Coincidentemente, as duas vagas que haviam, únicas, foram ocupadas por eles. Durante o trajeto de mais ou menos 100 quilômetros de distância entre o local em que estavam para onde iam, aquele jovem diretor, ele percebeu que, vez ou outra, aquela mulher metia a mão ali naquele embornal, colocava para fora da janela e balançava a mão. Só que ele olhava e não via nada na mão dela. E ele foi achando isso estranho. Bom, foi a sua primeira viagem ao lado daquela mulher, tranquilo, numa boa, achou estranho, mas não tinha muito o que fazer. No dia seguinte, a mesma coisa, ele chega, lá está a senhora, ela havia chegado antes. E ela procedeu da mesma forma durante todo o trajeto. Vez ou outra, ela metia a mão no embornal, colocava para fora da janela, balançava a mão e se tranquilizava. Ele, achando esquisito aquilo, foi observando. Bom, alguns dias depois, ele percebeu a ausência daquela mulher. Ele continuou fazendo o seu trajeto e cadê a mulher? Sumiu, simplesmente sumiu. Houve um dia que ele não aguentou. Ele procurou o motorista, ele percebeu que era sempre o mesmo motorista. Ele questionou com o motorista: e aquela senhora que sempre pegava ônibus aqui comigo, no mesmo ponto, cadê? O motorista então dá-lhe uma péssima notícia, que o deixou bastante triste. Falou: olha, infelizmente ela tinha uma doença terminal e acabou por falecer. No meio do bate-papo ali, durante a viagem, aquele jovem diretor questionou com o motorista: rapaz, eu achava esquisito demais aquela dona. Eu sinto pelo falecimento dela, mas eu achava estranho demais, esquisito demais. E aí o motorista já foi logo dando um sorriso, porque percebeu aonde aquele rapaz chegaria com a conversa. Ao que o rapaz continuou dizendo: olha, rapaz, aquela bolsa que ela carregava, aquele embornal do lado que ela sempre carregava, ela metia a mão no embornal, punha a mão para fora, balançava a mão, como se fosse um ritual, alguma coisa que eu não entendi até hoje muito bem. Você tem ideia? O motorista deu aquele sorrisão e: calma, calma, você vai entender em poucos dias. O rapaz insistiu: mas entender como? E o motorista: não, calma. Lembra que agora na próxima semana já começa o período de chuvas, e quando as chuvas começarem, aí você pode retornar a mim e me questionar. Então você de repente vai descobrir que a resposta é simplesmente fantástica. O rapaz conteve-se na sua curiosidade, sentou no seu lugar, seguiu viagem, e assim também os dias seguintes. Quando começou o período de chuvas, aquele rapaz começou a observar alguma coisa um pouco diferente à beira da estrada. Uma estrada longa, 100 quilômetros, asfalto, puro asfalto, nada de um lado, nada do outro. Mas aquele rapaz começou a observar alguma coisa. E num desses dias em que ele entrou no ônibus, ele olhou para o motorista e: por acaso é o que eu estou pensando? O motorista deu aquele sorrisão e disse: sim. Na verdade, aquilo que aquela senhora sempre metia a mão ali no embornal, punha a mão para fora, como que balançando ali a mão, eram sementes. E o jovem diretor comenta: rapaz, a estrada tá linda demais. Olha a quantidade de flores que estão nascendo de um e outro lado da rodovia.
E eu achando que a mulher era louca, eu achando que a mulher estava participando, praticando algum ritual estranho, quando na verdade ela apenas lançava sementes. O motorista, por sua vez, deu aquele sorrisão e sim, verdade. Muita gente não entenderia, mas é o que ela fazia todos os dias, lançando sementes no asfalto. Lugar improvável, impossível de nascer qualquer coisa. Mas aquela mulher, ela tinha a consciência de que ao passarem os carros, o vento lançaria sementes para os lados. E ela queria apenas uma coisa, ela não queria florir o asfalto, ela queria apenas semear as suas doces e excelentes sementes de flores, as mais belas possíveis, de um e outro lado da rodovia. E aquilo agora encantava tanto aquele jovem diretor como o motorista e todos os demais. Aquela senhora partiu, mas deixou um fantástico exemplo para aquele rapaz. Nossas vidas, que possa também ser assim. Quantas e quantas vezes poderíamos ou desenhamos fazer coisas tão grandes, tão poderosas, quando na verdade coisas simples e pequenas estão aí, à nossa mercê diante de nós, nos esperando. Semear sementes, mesmo onde pareça ser improvável. Que Deus nos abençoe.